E para começar bem o programa Manhã da Gente, estrear com o pé direito, teremos todos os dias aqui entrevistas, vários assuntos. Hoje o nosso entrevistado será o nosso bispo diocesano, Dom Magnus Henrique, com muita alegria acolheu o nosso convite para estar nesse dia tão especial para a nossa programação, que também é nova. Então são 9h04. É hora da entrevista na Manhã da Gente. Hora da entrevista na Manhã da Gente, Dom Magnus. Que alegria recebê-lo no nosso programa, estreando hoje a Manhã da Gente e recebê-lo nesse dia festivo também, de estreia da programação. Ontem foi o lançamento oficial do Sinal FM, mas hoje estreando aí programas novos também na nossa emissora. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tiago, bom dia, prezados radiovintes. É uma alegria estar chegando até o trabalho, a casa de vocês, através das ondas da rádio, a Rádio Asa Branca FM 91.5. Então, minha alegria, depois de tanta luta, esta grande conquista, hoje estamos iniciando não somente o sinal já estava no ar, mas estamos iniciando uma nova grade de programação. Dom Magnus, a Rádio Asa Branca, ela tem uma grande história já com a Igreja Católica já desde o início. Porque mesmo sendo uma emissora sociedade, a Diocese de Petrolina, ela já era uma das sócias também, já no início da Asa Branca, em 1570. E esse projeto da Rádio Asa Branca FM, a Diocese de Salgueiro à frente, como foi que surgiu, como foi que a Diocese viu também, quando disse, eita, vai acabar o sinal aí, vai ter que migrar para FM. Então, um novo desafio e, digamos que, uma nova rádio. Como foi que a Diocese acolheu também essa questão? Tiago, a igreja ela sempre se preocupou com as comunicações. Já no Concílio Vaticano II, teve um decreto para motivar, conduzir, orientar e chamar a atenção da igreja para a evangelização através das ondas do rádio, da TV, naquela época do Concílio Vaticano II. Então, sempre foi a igreja, ela foi pioneira no trabalho com as comunicações. E aqui Dom Paulo, na época, teve uma sensibilidade muito grande de adquirir para Salgueiro a outra parte da Rádio Asa Branca, que era de outros sócios. Dom Paulo teve essa sensibilidade de adquirir. A Diocese de Petrolina tinha somente uma parte, a outra parte era dos sócios. E a Diocese teve esta sensibilidade de adquirir para Salgueiro, pensando em vista de tornar-se uma diocese, já ter realmente uma rádio para comunicação, para evangelização. E chegando, encontrei esta rádio, que Dom Paulo tinha adquirido, o padre Adeni estava à frente desta rádio quando aqui cheguei, uma luta muito grande, e graças a Deus, com a presença de muitos amigos, dentre eles do Dorival Luiz, que está aqui na minha frente, nos estúdios da rádio, Dorival foi uma presença muito importante naquele período de tantas dificuldades, da Rádio Asa Branca caminhando, procurando realmente dar passos em meio a tantas dificuldades. Muitos amigos se fizeram presentes para ajudar nesta caminhada, como eu estou dizendo. Dorival Luiz foi um deles, que trabalhou muito, que deu uma atenção muito grande à Rádio Asa Branca. Então, esta rádio, que foi pensada já pelos bispos, por Dom Gerardo, na época bispo de Petrolina, depois de Dom Paulo Cardoso, cheguei aqui, encontrei esta rádio, e a nossa caminhada foi para que ela pudesse se estruturar melhor como AM, em vista de tornar-se FM. Antes mesmo que o governo federal pudesse fazer esta pressão, ou esta campanha para se tornar FM, nós já estávamos numa luta para sair de FM e migrar sair de AM e migrar para FM. Então esta luta é uma luta já antiga e que, graças a Deus, com a força de Deus, com a presença dos amigos, nós fomos galgando estradas e conseguimos esta vitória. Dom Magnus, dentro desse processo de mudanças da rádio, um também bem importante para a comunicação e também para questões logísticas da emissora, foi a questão da distância, né? A Rádio Asa Branca, ela ficava em um bairro distante, afastado aqui da nossa cidade, e depois a Diocese
resolveu trazer a Rádio Asa Branca para o centro da cidade. Como foi a importância também de pensar nessa questão logística da rádio? Olha, esta questão, logo que eu cheguei conversando com o padre Zenilton, fiz uma visita lá ao prédio da rádio e realmente o prédio era distante, né? O prédio realmente não ajudava na logística das pessoas procurarem a rádio para um trabalho, para ter este contato com a rádio. A distância impossibilitava isso. E começamos a pensar na possibilidade da rádio descer para ficar mais perto do povo. E aí foi quando nossa luta era tanto, sabíamos, o Dorival aqui sabe disso, as dificuldades das instalações que tinha a rádio lá em cima, de todo o maquinário, já um maquinário obsoleto, já com muitas dificuldades estava funcionando, e também precisava de um prédio que fosse adaptado. E aí começamos a luta de conseguir recursos para a passagem, comprar novos transmissores. O transmissor já era antigo. Eu recordo que o padre Adeni teve tantos problemas e buscava tanta ajuda para fazer com que a rádio não ficasse fora do ar, era ainda da época de válvula. Então começamos esta luta. A luta era primeiro adquirir um transmissor mesmo para a AM, mas adquirir um transmissor que realmente não ficasse nos deixando parado. A rádio não podia parar. Quando a rádio parava, com certeza tínhamos os prejuízos. E aí foi a luta para conseguir todo o maquinário, todo o que era necessário, mesmo sendo AM, para um funcionamento melhor, e também estruturar este prédio aqui para acolher. Então foi a nossa primeira luta, foi conseguir comprar um novo transmissor e conseguir também criar uma estrutura neste prédio para o funcionamento da rádio AM. Dom Magnus, o senhor falava agora há pouco sobre as questões das dificuldades encontradas na Rádio Asa Branca, seja elas estruturais ou até outras também dificuldades que nós encontramos em qualquer meio de trabalho. Mas a gente sabe que a nossa região não é uma região rica, mas é uma região que necessita ainda de muita ajuda. A Rádio Asa Branca, por exemplo, o senhor teve que buscar alguma ajuda fora para tentar, não vou trazer o estúdio para o centro da cidade, mas teve que buscar alguma ajuda para conseguir trazer essa estrutura, como o senhor falara agora há pouco, comprou um transmissor novo ainda no AM, né? Acho que deve ter uns 6 anos o novo transmissor, mesmo sabendo que a rádio ia migrar, mas para trazer essa qualidade e também essa segurança da rádio não ficar saindo fora do ar, como havia problemas com o antigo transmissor. Então o senhor foi buscar ajuda em algum lugar também para poder conseguir? Sim, com certeza. Quando eu cheguei, como eu estava dizendo, o padre Adeni vivia numa luta muito grande para manter a rádio no ar. Sempre essa rádio estava saindo fora do ar, estava ficando fora do ar, saindo do ar, e problemas no transmissor. Tínhamos que conseguir dinheiro não só para o transmissor, também para todo o maquinário que a rádio precisa para funcionar bem. E aí começamos toda uma luta de apresentar projetos a instituições, a Igreja Católica em outros países, para conseguir recursos. E aí nós sabemos que no passado isto foi mais fácil. Hoje em dia já é muito mais difícil conseguir, até porque essas instituições que ajudam estão priorizando outros países mais pobres. E olham para o Brasil e dizem, não, o Brasil já cresceu, já se desenvolveu, o Brasil já tem até corrupção, como eu ouvi uma vez, o Brasil já tem até corrupção, então por que tem de onde tirar? A gente tem que ajudar outros países mais pobres, como a África. Mas graças a Deus, com muita oração, com muita amizade, a gente conseguiu a ajuda na época do maquinário. Então tivemos que aquela ajuda pequena, mas substancial, que deu realmente para a gente fazer o trabalho, economizando, puxando de um canto de outro, conseguimos realmente colocar esta rádio neste prédio, comprar um novo transmissor AM, estruturar esta rádio. Com a presença também de muitos amigos daqui, amigos de fora daqui de Salgueiro, que a gente ia pedindo ajuda, ia pedindo realmente que essas pessoas nos ajudassem, nem sempre com dinheiro, mas muito mais às vezes com amizades, para facilitar a gente conseguir comprar por um preço melhor, para conseguir em Brasília realmente o trabalho da migração. Então muitas pessoas nos ajudaram para que esta rádio chegasse até aqui hoje. São 9h13, o nosso entrevistado aqui na manhã da gente, o nosso bispo diocesano Dom Magnus Henrique.
No Magnus, tem uma coisa no Brasil chamada burocracia para tudo. As pessoas ficavam naquela expectativa. E a rádio vai ser FM a partir de quando? Então já vem um bom tempo já esse processo, essa caminhada. Será que vai ser esse ano? A gente ficava naquela expectativa também do aniversário da rádio, 7 de setembro. Eita, vai ser agora, nesse 7 de setembro. Aí não era no 7 de setembro. Vai ser daqui a 6 meses, daqui a um ano. Também toda essa burocracia foi grande para esse processo, Damaris. Eu até me recordo que a documentação também foi um investimento muito alto também, né? Documentos caríssimos só para poder você migrar de uma frequência para outra, só um termo com o governo, já que é uma concessão do serviço público. Sim, sim. Primeiro, a gente tem que pagar ao governo uma taxa muito alta para esta migração. Nossa primeira luta foi conseguir recursos para pagar ao governo. Eu recordo que nós fizemos aqui uma rifa de uma moto, nós pedimos ajuda a todas as paróquias da diocese, as paróquias ajudaram, mesmo paróquias pobres, com muitas dificuldades, mas nos ajudaram. Então a primeira taxa foi justamente pagar o documento ao governo federal para a migração. E depois a segunda etapa foi comprar, investir em todo o material, para inclusive num transmissor novo, para fazer esta migração. Foi quando nós recorremos a CEI, que significa Conferência Episcopal Italiana, e a Conferência dos Bispos na Itália, que eles ajudam a projetos de evangelização. Então, isso como precisamos fazer um projeto muito detalhado, com a assinatura de técnicos, com a assinatura da Porto Zero, com a assinatura do engenheiro aqui, que é o Dr. Ivanilson, com todo um projeto para que a gente pudesse apresentar isto à conferência, a conferência pudesse analisar e quando tivesse recurso ela nos ajudaria. Foi o que aconteceu. Nós passamos mais ou menos um ano e meio, ou até mais, acho que quase 2 anos, lutando para receber esta ajuda, para comprar o maquinário para a migração. A taxa que foi paga ao governo federal, sim, esta taxa nós conseguimos com a ajuda das paróquias, com a ajuda das pessoas aqui de Salgueiro. Foi nossa luta, vendendo rifa para pagar esta taxa. Agora, todo o maquinário nós conseguimos, depois de 2 anos de luta, conseguimos com a Conferência Episcopal Italiana, que nos ajudou a comprar este material, depois de preparar todo um projeto detalhado do que era necessário. Realmente o técnico tinha que assinar que aquilo era necessário, não era necessário, corta gastos, realmente uma burocracia muito grande. Eles nos ajudaram para comprar este material. Então, eu sou muito grato, como bispo da diocese, à Conferência Episcopal Italiana, que nos ajudou, esperando que esta rádio realmente possa ser um instrumento de evangelização e de transformação social, possa realmente levar a notícia com ética, com dignidade, para ser um sinal da presença de Deus no mundo, para contribuir com o crescimento, contribuir com a vida, com a dignidade humana, com a justiça, com o crescimento social. Então, o nosso objetivo é o objetivo de evangelizar. Toda a nossa luta em manter a rádio é a luta para que possamos evangelizar, contribuir na transformação social. A gente conseguindo manter a rádio para contribuir na transformação social é já uma grande alegria. Nossa conversa aqui na Manhã da Gente com o Dom Magnus Henrique, bispo diocesano de Salgueiro, diretor-presidente da Rádio Asa Branca, falando um pouco sobre esse processo de migração. Dom Magnus, algumas mudanças estruturais na Rádio Asa Branca FM, por exemplo, a torre era onde ficava o antigo prédio da emissora. A diocese também teve uma luta muito grande para conseguir um espaço, né, para a montagem dessa antena em outro local, né? Sim, nós queremos agradecer, começo falando do espaço, quero agradecer a Gonzaga Patriota, né, porque ele foi quem nos cedeu dentro do terreno da torre da rádio Salgueiro FM, ele nos cedeu um espaço para que pudéssemos construir a torre da Rádio Asa Branca. Então, um agradecimento muito especial faço aqui a Gonzaga Patriota por este espaço que nos concedeu lá em cima na serra, para que pudéssemos colocar a torre da Rádio Asa Branca. Tínhamos que ter um espaço, ou pagaríamos o aluguel de um espaço, ou não tínhamos como colocar esta torre no lugar mais alto. A Rádio FM ela precisa colocar a torre no lugar mais alto por questão estratégica.
Então nós queremos agradecer a Gonzaga Patriota, a Salgueiro FM, que nos cedeu um espaço dentro do espaço da torre para que pudéssemos assim colocar a Torre da Asa Branca. Então muito obrigado, também foi pela intercessão de Paizinha. Paizinha foi quem realmente fez este caminho para que pudéssemos conseguir este espaço. Então eu sou grato a Paizinha, a Gonzaga Patriota, porque nos cedeu e estamos assim. Tivemos que tirar a torre do lugar aonde funcionou tantos anos, porque não podia permanecer, porque era um lugar, embora mais alto, mas não era ainda alto o suficiente, e por uma questão de logística, de comunicação, éramos obrigados a procurar um espaço mais alto na cidade, no caso na Serra, onde estão também todas as outras torres das outras rádios, e tivemos que encontrar um espaço lá em cima. E este espaço, depois de muita luta, Gonzaga Patriota nos cedeu. Então muito obrigado a Gonzaga, a Rádio Salgueiro FM e a Paizinha. Dom Magnus, inaugurado ontem o Sinal FM, o que a população, o que o povo de Deus da Diocese de Salgueiro pode esperar da Rádio Asa Branca nessa nova fase? Como eu disse a você antes, a Igreja, já no Vaticano II, ela nos deu de presente um decreto chamado Intermirífica, que fala sobre a grandeza e a responsabilidade das comunicações. Depois o São João Paulo II também nos deu uma encíclica chamada Redemptoris Missio, falando também sobre o anúncio, né, da palavra de Deus, os desafios que nós temos hoje da palavra de Deus. Na Redemptoris Missio, São João Paulo II vai nos dizer que o primeiro areópago dos tempos modernos é o mundo das comunicações. Isto é, alcançam tamanha importância que são para muitos o principal instrumento de informação e formação. Um instrumento de guia e inspiração dos comportamentos individuais, familiares e sociais. Então sabemos que a comunicação, que as rádios, a televisão, tantos outros meios de comunicação, eles contribuem para a formação de uma consciência crítica, eles contribuem para a formação de valores, para a transformação social. Então, que a Rádio Asa Branca ela possa, à luz do Evangelho, ser na cidade de Salgueiro esta voz que contribui para a transformação social à luz da palavra de Deus, isto é, à luz do Evangelho. Eu dizia anteriormente, a gente não tem nenhum objetivo a não ser a evangelização, a não ser contribuir para a transformação social, para comunicar a verdade, para ser um instrumento de paz, para ser um instrumento de comunicação. A Rádio Asa Branca quer ser este instrumento da presença de Deus nos lugares mais distantes, nas famílias, nas comunidades, no carro, lá na comunidade, na zona rural. Você que escuta todos os dias a Rádio Asa Branca, os programas da Rádio Asa Branca, a palavra dos padres, o Evangelho, você que todos os dias está ouvindo, vocês que estão ouvindo a Rádio Asa Branca, com certeza esta rádio pretende ser este instrumento de transformação. São 9h22 aqui na manhã da gente. Dom Magnus Henrique, nosso bispo diocesano aqui no nosso programa. Dom Magnus, ontem o senhor falava de uma coisa muito importante. Nós estamos, apesar da rádio ser católica, mas de toda forma é uma empresa, né? Então a gente também tem outras empresas de radiocomunicação aqui na nossa cidade. Mas o senhor deixava um recado muito importante, que a Asa Branca ela não vem para concorrer com ninguém, ela vem para trabalhar em comunhão com todos, não é isso? Olha, eu fiquei muito feliz com a presença de Edinaldo Barros, de Paulo, ontem na missa, porque justamente mostrava a comunhão. A Rádio Asa Branca, eu dizia na palavra de abertura, ontem, no momento da migração, a Rádio Asa Branca ela foi uma escola, ela foi uma universidade, se assim podemos dizer, para todos os locutores aqui da cidade de Salgueiro e outros que já saíram aqui da cidade de Salgueiro.
Então a Asa Branca, ela não tem nenhum objetivo de concorrer com nenhuma rádio. Pelo contrário, o meu objetivo é de caminhar em comunicação, em comunhão, aliás, de caminhar em comunhão com todas as outras rádios aqui da cidade, a Rádio Vida, a Rádio Talismã, a Rádio Salgueiro FM. O nosso objetivo é de trabalhar em comunhão com eles, porque, como eu disse, é uma rádio que pretende levar a palavra de Deus, que pretende ser um instrumento de paz. E isto, com certeza, todas as outras rádios aqui da cidade de Salgueiro, elas também têm o objetivo de ser este instrumento de transformação social, de colaborar para o crescimento da cidade, de buscar dias melhores para esta cidade, de ser uma voz daqueles que não têm voz. Então, tenho plena certeza que todas as outras rádios aqui da cidade, elas têm este objetivo. E, em comunhão, com certeza, nós poderemos fazer um trabalho muito maior na comunicação. Muitos locutores passaram pela Rádio Asa Branca. Tanto a Rádio Asa Branca tem um carinho muito grande por eles, como tenho plena certeza que eles também têm um carinho muito grande por esta rádio, pela Rádio Asa Branca. Nestes microfones, eles começaram, deram os primeiros passos. Também Salgueiro aprendeu a ouvir uma rádio local a partir da Rádio Asa Branca. Então, a Rádio Asa Branca hoje ela é um patrimônio da cidade de Salgueiro. Eu dizia até, ela é um patrimônio dos comunicadores desta cidade, pois foi realmente uma escola e continua sendo uma escola, continua com as portas abertas. E como bispo quero trabalhar em comunhão, como já trabalhamos. Tenho um respeito muito grande e também posso aqui testemunhar o carinho que eu sinto das outras rádios, dos outros comunicadores pela Rádio Asa Branca. Então, muito obrigado a todos os comunicadores da Talismã, da Rádio Vida, da Rádio Salgueiro FM, por este carinho e ao mesmo tempo por este trabalho de comunhão. Dom Magnus, o senhor não veio aqui só para falar sobre a Rádio Asa Branca, não. Eu vou para falar um pouco também sobre a sua história. Muitas pessoas não conhecem um pouco sobre o nosso bispo, Dom Magnus Henrique, até mesmo porque nas oportunidades que nós temos aqui no programa, geralmente são para falar de alguns assuntos específicos, mas hoje no programa de estreia, agora vamos conhecer um pouco da história de Dom Magnus Henrique. Dom Magnus, quais são suas origens? Onde foi que Dom Magnus nasceu? De onde é que vem? Tiago, você me enganou. Você pediu para vir aqui aos estúdios da rádio para falar deste momento tão especial na Rádio Asa Branca, da migração da Rádio Asa Branca AM para FM. Você me pediu para fazer isto. Mas esse momento foi para testar o coração do senhor. Não, para mim é uma alegria estar aqui na rádio. Agora, eu sou também sertanejo, eu sou também nordestino, graças a Deus, e muito feliz por ser um nordestino, por ser um sertanejo. Até porque Euclides da Cunha vai nos dizer que o sertanejo é um homem forte. E graças a Deus nós sabemos que os nordestinos são fortes, fortes na fé, na luta, na esperança. Nós somos homens fortes, fortes pela graça de Deus, e com a graça de Deus nós encontramos diante dos desafios da vida a fortaleza para a missão. Eu sou natural da cidade de Açu, no Rio Grande do Norte, o Vale do Açu, lá no Rio Grande do Norte. Nasci na cidade do Açu e saí, mas minha família continua, tenho irmãos. Meu pai até pouco tempo residiu na cidade de Açu, então saí quando tinha 15 anos de idade, fui também continuar meus estudos em Natal, e em Natal fiquei, depois fui fazendo outra caminhada como frade. A infância até os 15 anos lá em Açu, no interior? A infância até os 15 anos lá na cidade do Açu, na paróquia São João Batista. Cresci lá na paróquia São João Batista. Tinha um chamado Padre Francisco Canindé, que foi padre muitos anos nesta cidade. Cresci, fiz minha primeira comunhão, meus primeiros passos na igreja, fui batizado, primeira comunhão. Fui crismado também lá na cidade de Açu, na paróquia São João Batista, que pertence à diocese de Mossoró, diocese Santa Luzia de Mossoró. Dom Magnus, o senhor falou agora há pouco que é do interior, mas do interior daquelas famílias numerosas ou não? Sim, eu tenho 7 irmãos, somos 8 filhos, 7 irmãos, faleceu um, hoje temos 6 irmãos, então sou o mais novo de uma prole de 8 filhos.
o senhor ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Antes de falar como foi que o senhor ingressou, como é que foi o seu despertar? Dom Magnus na infância sonhava em ser padre, por exemplo. Tem algumas crianças que elas brincam, né, de ser padre. Hoje já vi vários exemplos. O senhor, quando era criança, também pensava nisso ou nem passava pela cabeça? Não, pensava. Eu digo a você, eu tanto pensava de ser padre, como também fui um jovem muito, diria, de uma vida natural, normal. Gostei sempre de brincar, de me divertir, de brincar carnaval, de estar presente no meio da juventude da minha cidade. Porém, também sempre pensava de ser padre. Sempre fui muito presente na igreja. A minha família, minha mãe é muito religiosa, minha família é muito religiosa, e embora tivesse esta vocação, a vontade de ser padre, já animava no coração esta vontade de ser padre, mas também era um jovem que realmente estava muito presente no meio da juventude, na sociedade, na vida natural de um jovem. Então daqui a pouco voltaremos com o Dom Magnus aqui na nossa entrevista para ele falar sobre como foi que ele ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, ser bispo, sua formação também. Então você continua ligado aqui na Manhã da Gente, e já já nós conheceremos um pouco mais sobre a história do nosso bispo Dom Magnus Henrique. Chico Construções, pensando sempre no melhor para você, inaugura a filial no bairro Imperador. O que tem na matriz, tem na filial. Materiais de construções em geral. Para construir, para reformar com economia, Chico Construções. O barato é aqui. Produtos de qualidade, preço bom, facilidade na hora de comprar e pagar. No cartão, em até 6 vezes. Chico Construções, tradição na construção do seu sonho. Entrega em domicílio. Fácil localização. Rua Antônio Parente Alencar, 131, bairro Augusto de Alencar Sampaio, Imperador. Fone 3871-6369. Chico Construções, o barato é aqui.